Salve galera, bom dia, canal Bets e Tips na área, mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa segunda-feira, dia 5 de junho, 5 de 6, dia que temos poucos jogos, mas algumas boas oportunidades, dia que temos jogos na Suécia, na Irlanda, temos Copa da Islândia e temos um jogão pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo, e também temos um jogo importante na Alemanha. E como já é de costume do nosso canal, gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas novas que estão chegando. Eu espero que vocês curtam o nosso trabalho. Continuar também agradecendo aqueles que nos acompanham aqui todo dia, que tiram um tempinho do seu dia para acompanhar nossos vídeos, nosso material. E se não for pedir muito, se quiserem deixar um like, eu agradeço. Isso ajuda muito o canal. E como também já é habitual nosso, vamos ao resumo do dia. O sabadão foi um dia muito movimentado, muitos jogos, algumas surpresas. Se eu não me engano, deixamos 22 palpites, tivemos 7 heads, aliás. O primeiro head foi na Turquia, no jogo do Kayserispor versus Ankara Gucu. Ambos times têm uma média muito alta de gols, acima de 3 gols por jogo. Ambos haviam batido o over em 8 de seus últimos 10 jogos, mas nesse jogo acabou não batendo. Foi um jogo ruim, com poucas finalizações, eu não acompanhei o jogo. Tô falando isso baseado nas estatísticas do confronto. E acabamos não batendo o over 1,5. No segundo jogo, segundo head que tivemos, jogo do Fortaleza e Bahia, não saíram do 0 a 0. O jogo foi uma decepção total. Fortaleza é o melhor ataque do Brasil na temporada, o time que mais fez gols na temporada. Geralmente costuma vir muito forte dentro de casa. Foi apenas o segundo 0 a 0 do Fortaleza em casa no ano. E já estamos no meio da temporada. Já o Bahia é o primeiro 0 a 0 do Campeonato Brasileiro. Só não havia batido o over em um jogo do Brasileirão e o jogo terminou 0 a 0, decepção total, mas faz parte. Terceiro head no jogo da Série B, Juventude 3 Avaí 2. Esse jogo também foi completamente surpreendente. O Juventude só havia batido o over 3,5 em um jogo do ano. O Avaí, em 5 jogos fora de casa nessa Série B, havia feito apenas 2 gols e acabou fazendo 2 só nesse jogo. Então acabamos não batendo o under 3,5. Chegando na França, o Nantes ganhou do Angers de 1 a 0. O time da casa abriu o placar logo no início do jogo, se não me engano aos 15 minutos. Depois teve algumas chances para ampliar o placar, mas acabou não conseguindo. No final do segundo tempo foi um jogo meio morno e acabou não batendo o over 1,5 que nós tínhamos botado no vídeo. O PSG perdeu em casa para o Clermont, total clima de final de festa. Quando o jogo ainda estava empatado em 2 a 2, o Messi perdeu um gol inacreditável. Até parece que foi de propósito, visto que vai sair do time, já comunicou isso. Essa derrota do PSG quebrou a banca de muito apostador. E o último head que tivemos foi no Equador, o jogo do Barcelona de Emelec. O último jogo que o Emelec tinha ganho fora de casa foi em agosto do ano passado, ou seja, extremamente improvável isso que aconteceu, mas é futebol. No geral foi um dia razoável, não considerei bom porque não conseguimos lucrar. Ficamos break-even no dia praticamente. Mas faz parte, todo dia temos uma nova oportunidade. E antes dos palpites do dia, lembrá-los sempre que isso não são recomendações de apostas. A gente faz as análises baseado em estatísticas, e então postamos, são opiniões pessoais. Caso vocês concordem com os nossos palpites, utilizem da melhor maneira possível, da maneira que vocês acharem melhor. E outro recadinho também é que os links dos nossos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Eu queria agradecer também aquelas pessoas que estão chegando lá e espero que gostem do conteúdo que a gente posta lá também. Mas sem mais delongas, já falamos demais, vamos aos palpites dessa segundona. Às 13 horas na Irlanda, 19ª rodada, o Dundalk encara o UC Dublin. O Dundalk é o 6º colocado do campeonato, enquanto que o UC Dublin é o 10º, lanterna. Em 18 jogos ganhou apenas um. É o saco de pancada do campeonato, perde para todo mundo. O Dundalk faz uma campanha razoável em casa. Nos últimos 10 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 2 partidas apenas. Já o Dublin é um time muito ruim, perdeu suas últimas 5 partidas fora de casa. Tomou 3 gols em 3 delas, tomou 4 gols em uma delas. Então aqui temos uma tendência forte de vitória para o time da casa. Aqui eu gosto de 2 entradas, eu gosto de uma vitória simples para o time da casa já para montar um bilhete. E também gosto de operar no mercado de gols. O Dundalk bateu o over 1,5 em todas as últimas 10 partidas. Já o Dublin bateu em 9 das últimas 10, geralmente com gols dos times adversários. Então aqui eu também gosto do over 1,5. Então nós vamos de over 1,5 para montar um bilhete.
Às 14 horas chegamos na Suécia, o Varberg recebe o Häcken. O Varberg é o lanterna do campeonato sueco, não tem nenhuma vitória em 10 jogos. Já o Häcken vem bem colocado, é o terceiro colocado com 22 pontos, 3 pontos atrás do Elfsborg, que é o líder. Aqui eu também gosto de uma vitória simples para o time visitante. O Häcken ganhou 7 dos seus últimos 10 jogos fora de casa. Já o Varberg ganhou apenas 2 jogos em casa dos últimos 10. Então eu gosto de uma entrada de vitória simples para o time visitante. Já no mercado de gols, o Häcken tem uma média muito alta de gols, uma média de 3,82 gols por jogo. Bateu o over 1,5 em 82% dos jogos do campeonato. O Varberg bateu em 80% dos jogos do campeonato, geralmente com gols dos outros times, lógico. O time da casa tomou gol em 8 dos últimos 10 jogos. Já o time visitante tomou em todas as últimas 10. Marcou 3 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Então temos também uma tendência de jogo para gols. Então nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Seguindo na Suécia, às 14h10, o Malmö recebe o Degerfors. O Malmö é o vice-líder do campeonato, empatado em pontos com o Elfsborg, que é o líder. Em 10 jogos foram 8 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Degerfors é o 12º colocado, tem apenas 11 pontos, ganhou apenas 3 dos 11 jogos do campeonato. O Malmö é uma equipe muito forte jogando em casa, das últimas 10 partidas sob seus domínios. Ganhou 7, empatou 3, está invicto. Já o Degerfors não desempenha bem fora de casa, ultimamente não tem desempenhado bem nem em casa, ainda mais fora de casa. O time nos últimos 10 jogos fora de casa tem 8 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Então aqui temos uma clara tendência de vitória para o time da casa. Para quem quer operar no mercado de gols, cabe o over 1,5, ambas as equipes têm uma média superior a 3 gols por jogo. A equipe do Degerfors é a pior defesa do campeonato, tomou 27 gols em 11 jogos. Isso é uma média muito alta, mas como as odds do over 1,5 estão muito baixas, teríamos que operar com over 2,5. Isso já aumenta um pouquinho o risco, apesar de eu achar provável que bata. Nós vamos de casa vence. Às 14h30 pela Copa da Islândia, quartas de final, o Thor Akureyri recebe o Víkingur Reykjavik. O Thor é uma equipe da segunda divisão, enquanto que o Víkingur Reykjavik é o líder da primeira divisão. O campeonato da Islândia não é um campeonato muito forte tecnicamente, então a disparidade entre os primeiros colocados e os últimos é muito grande. Ainda mais com o time da segunda divisão, o Thor é apenas o quinto na segunda divisão. Aqui para compor um bilhete, a escolha de visitante vence é bem segura, mas nós resolvemos operar no mercado de gols porque o over 2,5 deve bater, principalmente com gols do time visitante, e está pagando uma odd razoavelmente melhor do que a vitória do visitante. Então aqui nós vamos de over 2,5. 15h45 chegamos à Alemanha, uma partida de volta do playoff que determina o último time a jogar a Bundesliga. O Stuttgart quer a permanência da Bundesliga, já o Hamburgo quer o acesso da Série B. Esse confronto já está praticamente definido, só um milagre salvo o Hamburgo. A partida de ida foi 3-0 para o Stuttgart, fora os ameaços, eu vi esse jogo. O Hamburgo aqui não tem outra alternativa que não seja se jogar para o ataque. Vai deixar muito espaço para o Stuttgart, deve ser um jogo aberto, deve ser um jogo de gols. O Hamburgo bateu over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos, 2,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Já o Stuttgart bateu over 1,5 em todos os últimos 10 jogos, então naturalmente já seria um jogo com tendência para gols. Ainda mais nessa situação do campeonato, que é a última partida, não tem o que fazer. Temos novamente uma tendência para gols, aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 17 horas, voltamos à Copa da Islândia. O Breiðablik recebe o Hafnarfjordur. Aqui são dois times que estão bem colocados no campeonato. O Breiðablik é o terceiro, enquanto que o Hafnarfjordur é o quarto. As duas equipes possuem os ataques entre os melhores da competição, porém suas defesas também não são tão seguras. Ambos levaram mais de um gol por jogo. Temos uma tendência de jogo para gols. O Breiðablik bateu over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos. Já o time visitante bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos fora de casa. Então aqui temos tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E finalizando a curta grade de segunda-feira, temos um clássico no Brasileirão. O Vasco enfrenta o Flamengo às 20 horas. O Vasco é o 19º colocado no campeonato, penúltimo. Tem apenas uma vitória em 8 jogos, tem 6 pontos. Já o Flamengo é o 8º com 13 pontos. Caso vença, se junta ao Palmeiras em terceiro colocado com 16. É uma importante partida para as duas equipes, além de ser clássico, é lógico. O Vasco vem de 5 jogos sem vencer em casa, vem de 2 derrotas seguidas em casa no Brasileirão, uma para o Bahia e uma para o Santos, as duas por 1-0.
Já o Flamengo também não vem desempenhando de certa forma muito bem fora de casa. Nos últimos 5 jogos ganhou apenas do Bahia. Nos últimos 2 jogos fora de casa também foi 2 empates, um 0 a 0 e 1 a 1, jogos com poucos gols. Dos últimos 5 jogos entre os dois times, 3 1 a 0. Aqui temos a tendência de um jogo truncado. Aqui, se eu fosse entrar com um favorito, eu acho que até o Flamengo leva uma certa vantagem, tem um time muito melhor. O Vasco é um time recente que está se montando, o elenco montando, e vem atuando de maneira muito irregular. Mas por se tratar de clássico, eu ainda prefiro operar no mercado de gols, porque pode se tornar um pouco imprevisível uma vitória de alguém. Aqui eu gosto de 2 entradas, eu gosto tanto do over 1,5 como do under 3,5. Fiquem à vontade para fazerem suas escolhas. As estatísticas de ambas as equipes são parecidas, tanto para o over 1,5 quanto para o under 3,5. E aqui, devido à circunstância do campeonato, ser um clássico, um jogo mais truncado, nós vamos optar pelo under e nós vamos de under 3,5. E por hoje era isso, encerramos uma grade curta, espero que seja uma segunda-feira boa para todos nós. Lembrá-los novamente que os links do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. E no bilhete pronto do dia, nós temos uma dupla, o under 3,5 do jogo do Vasco e Flamengo que acabamos de falar, e uma vitória simples do Dundalk versus o C Dublin na Irlanda, com uma odd de 1,73. E por hoje era isso, queria desejar uma ótima semana para todos nós, que se inicie da melhor forma possível. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites da terça-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!